que você acha que o brasileiro tem tanta preguiça assim de ler? Você acha que já é uma parada cultural? Como é que é? Na verdade, o brasileiro, o sul-americano, não é dado à leitura, né? Então você pega antes da pandemia, o brasileiro lia em média 2,5 a 3 livros por ano. Nossa. Então você pega o pós-pandemia trouxe um crescimento de leitura. Por quê? O cara esgotou a internet, ele esgotou a TV, ele esgotou... E aí ele estava em casa. E ele falava, nossa, eu lembro, eu tenho alguns livros ali, eu vou ler. E aí ele arrebentou com todas as séries da Netflix, acabou com o Netflix. Acabou tudo. E ele falou, cara, eu vou ter que ler. E aí, de repente, o cara começou a ler, aumentou ali para 5, 6, 7 livros dentro de um ano, o que ainda é assustador, né? Sim. Por que é assustador? E aí, respondendo a sua pergunta, é uma questão completamente cultural. Não é implantado isso na nossa cultura. Não foi. Então, o brasileiro ou sul-americano, ele, falando do Brasil em si, ele é doutrinado. Ele sempre houve uma doutrinação ideológica, né? Então eu costumo dizer que o Brasil nunca foi descoberto, ele foi invadido e empossado, tomaram posse porque já tinha pessoas aqui. Verdade. E aí, essa doutrinação ideológica, existe poderes, pessoas que encabeçam essa doutrinação, que não têm o menor interesse que você tenha conhecimento. Porque quanto menos conhecimento, quanto mais emburrecida a população for, existe uma chance muito menor deles perderem o poder. Então, se você pegar na história da Bíblia, por exemplo, na história do cristianismo, as Bíblias eram queimadas, ou eram veneno nas suas bordas para as pessoas não lerem, alegando que elas não saberiam interpretar e aí ter heresia. Com os livros não muda muito, né? É que hoje, com a tecnologia, obviamente que cresceu o acesso. Então hoje você não precisa pegar um livro físico, né? Você tem aí milhares dentro do seu Kindle, dentro do seu iPad, enfim. Mas é ideológico. Então tem um livro muito... Pode falar os livros? Oxi, fica à vontade. Tem um livro... Aí já pega o papel, a caneta aí, galera. Já vai pro bloco de notas, já vai anotando. É bem interessante anotar, porque, cara, o melhor amigo de um homem são os livros dele. Porque nunca vai mentir pra ele, entendeu? Uau. Nunca vai abandoná-lo, nunca vai traí-lo. Uau. Né? Então, se você começar a ter amizade, amor pelos livros... É impossível você não sofrer uma metanoia, uma mudança de mente, uma transformação de mente. É isso. E aí o emburrecimento programado é o nome do livro, eu não vou lembrar o autor. Emburrecimento programado, que tema. O que é isso? É essa programação mental que aqueles que são os donos do poder, o poder ele nunca vai acabar, ele sempre vai trocar de mão. E existe um programa de domínio que o poder ele pode até trocar de mão, desde que fique na mão dos nossos amigos, né? E depois ele nos devolva. Consegue entender o que eu estou falando? Sim. Então, o emburrecimento programado nada mais é do que a desconstrução desse anseio da leitura. Desse anseio, por exemplo, você pega a escola, hoje é ridículo, é esdrúxulo. Um aluno ele só reprova por ausência. Sim, isso e existe existe um projeto de lei que nem por ausência. Que loucura, né? Consegue entender? Então, o que você tem que fazer para passar de ano? Não faltar. Então, depois que eu comecei a estudar sobre esse tema, eu entendi que escolarização é diferente de alfabetização, que é diferente de educação. Então, os nossos filhos e nós vamos para a escola ser alfabetizados e não educados. Consegue entender? E aí, quando você sai da fase da alfabetização, você entra na fase da escolarização, que é o quê? É colocar esse projeto de domínio através dos livros na sua mente. Então, por exemplo, não, porque o poder sempre vai estar na mão dos ricos, a política não presta. E aí você começa a criar um monstro ideológico acerca de assuntos que gerem a sua vida. Pô, é a sua vida que está em jogo e as pessoas estão dizendo, não, você não se mete nisso não, que isso não é para você.
Então a ideologia desse emborrecimento programado é justamente você dominar as faculdades, as escolas e trabalhar no contrário do que é o propósito da escola, que é ensinar. Então não existe ensino, existe doutrinação, existe escolarização. Então você sai da escola sabendo o teorema de Pitágoras, teoria de Bhaskara, você sabe tudo isso, só que você não tem educação nenhuma financeira. Você já parou para se perguntar, por exemplo, que não tem educação financeira? Verdade. Qual escola ensina educação financeira? Eu fiz faculdade de administração de empresas 4 anos e a faculdade de processos gerenciais. São mais 2 anos e meio, 6 anos e meio. Nesses 6 anos e meio não teve um professor, salvo engano, que falou assim, cara, saiam daqui e abram a sua empresa. Não, todos eles eram, você vai ser um bom gestor, você vai ser um bom gerente, você vai ser um bom executivo de uma grande empresa. É uma programação, né? Já sabe, você quer colocar um chip na tua cabeça, né? Exatamente. Então, assim, se qualifiquem para trabalhar, para ser um bom gestor, para ser um bom gerente, um bom líder. E isso já está nesse programa, né? De que, cara, existe uma esfera da sociedade que manda e existe a outra que obedece. Então, o que nos iguala, Marcelo, diante numa mesa? A única coisa que nos iguala em uma mesa se chama conhecimento. Então, você pode estar sentado numa mesa com as maiores mentes do mundo, com os maiores milionários do mundo e ser uma pessoa simples de uma comunidade. Se você tiver conhecimento, você vai falar de igual para igual. Então o problema hoje é assim, eu não dou conhecimento para eles não terem acesso. É proposital, não existe é uma deficiência, não. Uma dificuldade que o Estado tem de fornecer a informação certa. Cara, não é uma dificuldade, recurso. É propósito. Então. É assim, programado. A desculpa que eles usam, assim, né? A falta de recurso, eles usam essa desculpa. Exatamente. Porque o dinheiro para educação é escasso, a verba porque baixa. Não existe isso. O Brasil, ele está entre os países que mais investem em educação no mundo. Tem noção? Mas como? Qual tipo de educação? E quando eu falo educação, eu não falo educação de conduta e caráter. Eu falo de alfabetização, de ensino. Sim. Né? Que isso aí cabe aos pais, a educação, a formação da pessoa, né? Mas o Brasil é um dos que mais investem. E aí eu te falo, também é um que menos lê, um dos que menos lê. Como? Isso é loucura. Então não tem sentido quando um professor numa escola não te dá um direcionamento, entre aspas, te obriga a ler. Ele não tem esse cara, não tem esse peso, velho.